Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar na nossa quarentena e vamos continuar batendo esse papo aqui sobre a Idade Média. No vídeo anterior eu expliquei que a gente vai fazer vídeos mais curtos e a gente vai falando em assuntos enfatizados, né? Vamos destacar um tema e falar. Bom, o primeiro vídeo falou do século V ao século X, era uma revisão do que a gente já conversou em sala de aula, não é verdade? Agora nós vamos partir para o século X ao século XV em vários vídeos, né? Esse primeiro, ele vai falar da Baixa Idade Média, né, que começa agora no século X e vai até o XV, e vai começar com uma mudança muito significativa, uma mudança bem importante que vai gerar outras mudanças mais tarde, até o século XV, tá bom? Então vamos ver, que mudança foi essa? Bom, sabe o que vai acontecer? Vai ter um aumento populacional na Europa. A Europa feudal vai ter um aumento populacional. Para vocês terem uma ideia em números, tá? Só para a gente ter uma ideia. Olha, vamos lá. No ano de 1050, você vai ter 46 milhões de pessoas aproximadamente. No ano de 1050, é a população de habitantes ali na Europa. Tudo bem? Agora olha só, no ano de 1300, 250 anos depois, você vai ter quase o dobro, 73 milhões de pessoas, 73 milhões, quer dizer, de 46 para 73 milhões. Então aumentou muito, muita gente, um aumento populacional. Esse aumento populacional, ele tem vários fatores. Quais são os motivos? O primeiro, você lembra que do século V até o século X, eles estavam fechados no feudo, direitinho lá. Eles tinham medo de ir para fora, porque as invasões germânicas ainda continuavam. Muita gente usa a palavra bárbaro, né? Para dizer, olha, os bárbaros continuavam. Bárbaro a gente entende que é não romano, né? Não é bárbaro no sentido apenas de violento. Havia alguns povos mais violentos, outros menos. Então, o que vai acontecer? A partir do século X, acaba essas invasões na Europa, ou seja, fica mais tranquilo, não tem invasão, não tem guerra, não tendo guerra, a população acaba vivendo mais, com mais tranquilidade. Também vai ter um fator muito interessante, o clima vai estar muito favorável, um clima bom na Europa vai se estabelecer nesse período, fazendo com que as terras se tornem mais férteis. Olha, terras mais férteis, um aumento produtivo também, um aumento na produção. Esses alimentos que eram produzidos antigamente no feudo, apenas para subsistência, apenas para aquele grupo de pessoas do feudo, ele agora tem um excedente, tem uma sobra. E essa sobra, o que vai acontecer? Ela vai poder ser comercializada. Olha o que eu disse, comercializada. Então agora a gente está falando sobre um renascimento comercial e um renascimento urbano, porque as pessoas vão precisar levar essa mercadoria para fazer uma troca ou mesmo venda, porque apesar de baixa já existia uma pequena circulação de moedas, muito insignificante, mas já tinha, mas podia ter o escambo. O que é o escambo? O escambo é a troca, né? Um levava a farinha, por exemplo, o trigo, o outro trazia a cevada e essa troca era feita ali, né? Então, o que vai acontecer? Como há um aumento populacional, também há um aumento também dos alimentos. Mas, professor, a que deve-se esse aumento de alimentos? Como é que aumenta assim de repente? Vai ter um progresso, uma tecnologia vai chegar na agricultura, nos campos agrícolas. As técnicas agrícolas vão ser renovadas, vão ser inovadas. E aí eles vão usar de outros recursos. Olha só, para você ter uma ideia, o arado de madeira, ele vai ser substituído pelo arado de ferro. Olha, já é um ganho. O uso do cavalo na tração, até então era só os camponeses que puxavam. Os cavalos também agora vão ter ferraduras. Isso vai facilitar e agilizar também esse arado. A melhora dos moinhos também vai ser bastante importante, né? A melhora dos moinhos. E também eles vão adotar aquele sistema trienal. O que é o sistema trienal? Você divide o feudo em 3 partes, em 3 campos. Campo 1, campo 2, campo 3. E aí você vai plantando
sucessivamente. Em 2 descansa 1, 2 descansa 1 e vai revezando, vai fazendo um rodízio dessas terras para que elas descansem e recebam novamente plantas, as sementes depois. Então isso tudo vai ajudar muito na produção agrícola. Bom, esse excedente vai ser levado para uma região chamada Burgos. Burgos, o que são? Ao lado dos feudos, dos muros dos feudos, vão ter fortificações, vão ter ruas mesmo, estradas, onde eles vão desenvolver feiras de troca, feiras de comércio. É o renascimento comercial ali. Essas pessoas que vão para lá vão criar ali naquele núcleo um centro urbano, ou seja, você vai ter um êxodo rural, uma saída do campo, não é verdade? Para um processo de urbanização. Ou seja, as cidades vão começar a se desenvolver novamente aos arredores dos feudos. Essas terras inicialmente ainda são do senhor feudal, mas isso ainda vai dar muitas discussões, né? Porque esses burgos, que futuramente vão ser conhecidos como burgueses, vão começar a se projetar na economia. Aquela economia fechada do feudo, o senhor feudal vai perdendo a força e esses burgueses vão ter mais força no comércio, que começa a ascender com o renascimento comercial, o renascimento urbano, né? As pessoas não estão mais tão fechadas no feudo. Veja, essa mudança ela acontece gradativa, muito aos poucos, mas ela é super importante. Por quê? Essa mudança vai fazer com que muitos camponeses virem comerciantes. Eles vão trabalhar como ferreiros, carpinteiros, artesãos, fazer manufaturados. Eles vão produzir roupas, calçados. Então tudo o que é necessário para a comercialização, para a troca e o surgimento daí das primeiras moedas, das primeiras cidades. Esse processo a gente chama de processo de renascimento urbano, porque as cidades vão ser criadas no entorno dessas feiras, e renascimento comercial, porque o comércio volta a ter força. Lembra que a terra, quem tinha terra tinha privilégios, era rico? Pois é, isso vai começar a haver uma mudança na sociedade da Idade Média, tá bom? Mas esse é um assunto para nosso próximo vídeo, tá bem? Fiquem com Deus, continue se protegendo, continue se cuidando, nos vemos em breve.